Seja bem-vindo ao programa Reviva, seja bem-vindo à TV Viva a Promessa. É muito bom receber você, irmão, amigo que tem acompanhado a programação da TV e, em especial, o programa Reviva. Como sempre tenho dito aqui, se você se preocupa com a igreja local, se você se preocupa com os aspectos da missão da igreja local, da liturgia da sua igreja local, a preocupação com os ministérios da igreja, o seu funcionamento, esse é seu espaço, esse é seu ambiente para a gente refletir sobre esses assuntos. Nós estamos na série Por que Revitalizar? Estamos chegando aqui ao 6º programa, na verdade, fizemos um checklist semana passada. Se você não assistiu, eu te convido a assistir o programa da semana passada, que a gente fez um panorama, resumo de tudo que a gente vem conversando aqui no Reviva até aqui, mas hoje a gente vai começar a aprofundar, a olhar um pouco mais detalhes da vida da igreja. Hoje a gente começa para conversar sobre a recepção e a integração na igreja local. Convide aí os seus amigos, convide aí líderes da sua igreja local, convide o seu pastor. Se você é o pastor, convide a sua liderança, lideranças de outras igrejas, para juntos nós termos aqui essa reflexão sobre recepção e integração na igreja local. Mas isso é daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Digo de novo, compartilhe aí esse link com seus amigos, com a sua igreja, com a liderança da sua igreja, com as pessoas que se preocupam com a igreja local e hoje principalmente para a gente falar de recepção e integração. Esse é um olhar muito específico, mas que você vai perceber aqui na nossa conversa o quanto ele, junto com todo o resto daquilo que acontece numa igreja local, é importante quando a gente entra num processo de nova vida na igreja local, de sair de alguns aspectos que talvez a igreja está ali sem saber para onde ir, com algumas dificuldades de entender a própria missão, mas esse é um dos assuntos importantes, como tantos outros que a gente vai ainda conversar nessa série. Para isso, eu estou aqui com dois amigos, pastor Felipe José, pastor Silvio Gonçalves. Pastor Silvio, pastor da igreja em Londrina, faz tantas outras coisas, tem tantas outras atividades, mas hoje especificamente o convite é por ser um pastor de igreja local que tem vivido essa luta diária e a sua experiência pode nos ajudar bastante aqui. Silvio, me permita chamá-lo assim, seja muito bem-vindo, cumprimente os nossos amigos, aí o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado, Júnior, Felipe, um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, a gente que fica assistindo a programação da TV de casa, né? Muito legal estar aqui. Amém. E um abraço para você que está em casa. Eu espero que a nossa conversa seja edificante, abençoe você que é líder, pastor, que possa trazer alguma luz, né, para o pessoal. Quem sabe a gente construindo cada vez mais uma igreja mais acolhedora, mais receptiva. Muito bom. Filipão, pastor Felipe José, seja muito bem-vindo. Além da comunicação, né? Mas hoje também, especificamente por ser um pastor de igreja local, dirigiu por bons anos a igreja de Santana e hoje continua auxiliando no pastorado da igreja de Santana. Amém. Seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado, Julião. Obrigado, pastor Silvio, também é um prazer estar aqui com você. Um abraço também aos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando aí o programa Reviva. E a gente fica feliz, né, Julião? Eu que normalmente estou atrás das câmeras, né? Sim. Sempre na produção dos programas. Está aqui, né, podendo conversar com os irmãos sobre esse tema, que é um tema tão importante, né, para o cumprimento da missão da igreja. E a minha oração é que, de fato, né, como disse o Silvio, que o conteúdo que a gente compartilhar junto aqui gere edificação, desenvolvimento, crescimento para os irmãos. Então, que Deus nos abençoe, que seja um papo agradável para todos nós. Amém. A gente dá boas-vindas pro Filipão, mas na verdade a gente está na casa dele, né? É a gente que está sendo acolhido aqui. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá, vamos entrar direto na nossa conversa aqui. Recepção e integração na igreja local. A recepção, eu penso que tratar desses temas a partir desse significa dizer que, por vezes, nós olhamos para esses temas de forma estanque, né, separada, como se uma coisa não conversasse com a outra, né? Hoje a gente já vê
uma preocupação maior, por exemplo, assim, na maioria das igrejas, né? Que as músicas, por exemplo, conversem com o tema da pregação, né? A gente já tem há muitos anos o pessoal do grupo de louvor, né? Ouvindo o pastor pregar e tentando escolher uma música, né? Talvez não é nem o melhor modelo, né? Talvez já deveria estar programado aquilo, escolhido com mais antecedência. A gente vai falar disso quando a gente falar de pregação, né? Mas, enfim, já existia uma preocupação com uma conexão, né? Por exemplo, música e pregação. Mas eu acho que é um pouco mais distante imaginar que a recepção já é a pregação do Evangelho, que a recepção já faz parte do processo de comunicação do que aquela igreja pensa e como aquela igreja vê as pessoas que estão se aproximando da comunidade. Uhum. Se eu for buscar a minha experiência, eu queria ouvir um pouco vocês, a minha experiência mais, assim, da minha lembrança, lá da minha adolescência. A sua tenra infância. Tenra infância. Há uns 10 ou 15 anos atrás somente. Esse do Silvio aí. É assim, qual que era, talvez, assim, do meu ponto de vista, das igrejas que frequentei, o que eu entendia como recepção? Recepção é aquela secretária ou secretário que estava ali na porta da igreja, no início do culto. Geralmente não era nem na escola bíblica, ali no primeiro momento, era no culto. E se chegava alguma pessoa nova, anotava o nome da pessoa e de onde ela vinha, e às vezes um diácono, uma diaconisa ajudava a pessoa a encontrar o lugar para sentar, o melhor lugar para ela se sentar. Era essa a nossa estrutura de recepção. Talvez não é a estrutura de muitas igrejas locais que estão nos ouvindo há 20, 30 anos atrás, mas era isso que eu conhecia como recepção. Como é essa experiência para vocês aí na vida ministerial, na vida cristã de vocês? Na minha experiência, uma das coisas que se praticava bastante é citar o nome das pessoas lá no púlpito, né? Aqui o fulano, pegar os nomes, alguém anotava, levava o diretor, levava para o diretor ou para o pastor, para ele citar a pessoa, fazer a pessoa se colocar em pé. Eu conheço, já teve aquela experiência de cantar musiquinha, né? Visitante, seja bem-vindo, sua presença da... Então, parece que essas coisas faziam um certo sentido naquela época, ou se não, sejam bem-vindos, né? Todo mundo olhando para o visitante ali. Eu tenho percebido ao longo da minha experiência pastoreando, de igreja, de que nessa época, nesse tempo agora, acho que a gente precisa reconsiderar essas abordagens. Sim. Parece que não é tão interessante como pareceu que era, ou talvez de fato fosse mesmo naquele tempo. Eu acho até que talvez a gente precisa diferenciar um pouco mais a maneira como você recebe uma pessoa que já é um membro adventista da promessa de uma outra comunidade e alguém que não faz parte da nossa comunidade. Sim. São coisas diferentes. Tive uma experiência, inclusive, que eu levei uma vez um amigo para ir à igreja e nos cumprimentos, no final do culto, a gente cumprimentava com a paz do Senhor, só que falava mais rápido, né? Aquela coisa, pastor, tal. E aí, no outro dia, no trabalho, ele me perguntou, o que vocês falam lá no final do culto? Passeou? Então, assim, algo que para nós é automático, muito natural, mas para ele não fez sentido, ele não entendeu. Isso. Podia parecer óbvio, mas ele não entendeu. Muito interessante. Então, às vezes coisa que para nós está tudo normal, tranquilo, para outras pessoas pode ser muito estranho, né? E aí, Filipão? Na minha experiência, eu acho que é parecida com a de vocês, né? Esse padrão, assim, que a igreja sempre tratou, né, esse aspecto da recepção. Eu costumo pensar que anteriormente a igreja não via, pelo menos é a minha impressão, né, a recepção como algo estratégico para alcançar pessoas, né? E a leitura que eu faço é que quanto mais a gente entendeu o que significa ser igreja, mais intencionalmente a gente começa a agir nas práticas do dia a dia da igreja. Então, eu entendo que os nossos irmãos, e a gente também participou muito disso. Lógico. Né? Eu já levantei a mãozinha assim para dizer, seja bem-vindo no nome de Jesus. Eu também. Assim, nesse contexto, que nem bem lembrou o Silvio, a gente entendia que era a forma mais agradável de conectar as pessoas. Mas a gente precisa fazer uma leitura que os tempos evoluem, né? As pessoas mudam, a forma como as pessoas se relacionam mudam. E eu penso que, nesse aspecto, a igreja também precisa se desenvolver.
Então eu acho que a minha experiência, ela foi uma experiência muito parecida com a de vocês, e na minha leitura eu acho que a tendência é que a igreja comece a olhar para esse tema de uma maneira mais intencional, né? Essa aqui parece ser uma palavra nova, mas ela é uma palavra carregada de significado. O que significa dizer que as nossas ações são intencionais? Significa dizer que tudo que a gente faz tem como propósito o cumprimento da missão, né? Sim. E obviamente que um tema como esse, outrora, talvez ele não pareceria um tema tão interessante, né? Porque pastores estão conversando num programa da igreja sobre recepção. Fala sobre o evangelho, vamos falar sobre a Bíblia. E às vezes as pessoas perdem essa conexão. O quanto importante é a gente tratar sobre esse tema. E talvez aqui no nosso papo a gente vai conseguir identificar o quanto é importante falar de recepção, principalmente para cumprir a missão que Deus deu para a gente. Né? E aí é que está, né? Que o evangelho está aí. Exatamente. Né? É a demonstração prática. Já né? está aí. A demonstração prática do evangelho. A gente fica com a impressão de que as pessoas vão começar a ouvir o evangelho a hora que o culto começar. Né? Mas quando ela chega, ela encontra as pessoas, as pessoas abordam ela, o evangelho está sendo transmitido ali, né? Isso aí. Ela está tendo seus primeiros contatos com a graça de Deus entre nós, na comunidade. O evangelho da graça de Deus. E não é quando o culto começa, é quando ela chega na comunidade. Eu participei de uma, vocês me fizeram lembrar disso, eu participei de uma, como ouvinte, né, de uma palestra recentemente. O foco não era exatamente recepção, mas contando um pouco de toda a atuação de uma igreja local, e ele contando que uma pessoa, ele testemunhando, né, o pastor testemunhava que uma pessoa, ele diz assim, né, de uma forma, até gera um certo choque, né, mas depois ele explica, ele falou, a pessoa se converteu a Jesus ao ir ao banheiro. Aí depois ele, calma gente, ele se converteu ouvindo a mensagem do evangelho que o pastor estava pregando, mas ele nos contou que ao chegar no banheiro, ver a limpeza e ver que na pia tinha ali um fio dental, um lenço umedecido, alguns itens, um higienizador bucal, por exemplo. Eu não lembro quais eram os itens. E a conclusão da pessoa foi assim: se essa igreja tem esse tipo de preocupação com as pessoas que vêm aqui, eu acho que eu devo dar ouvidos para o que aquele pastor vai dizer na pregação. E ele voltou para dentro da igreja com a experiência de como ele foi recebido num ambiente que talvez ele está ali por uma função, nem todo mundo acessa o banheiro de uma igreja. E ele falou isso. Então, assim, é a preocupação que da hora que a pessoa para o carro, ao se aproximar da calçada, ao entrar, tudo isso nós estamos falando de recepcionar a pessoa, mas nós também já estamos falando do evangelho. Interessante, né? Mas falar disso, gente, e eu espero que vocês me ajudem e que todo mundo em casa também tenha bastante paciência com a gente está tocando em pontos que faz parte da nossa cultura, como você falou, né, Felipe? A gente já fez muito isso, a gente faz isso com muita naturalidade, a gente cumprimenta as pessoas de um jeito que para nós está muito comum e talvez o outro nem entenda o que a gente está dizendo. Mas por que a gente poderia entender a importância de torná-la mais efetiva e funcional, né? Talvez parte do pressuposto, a gente conversava aqui antes de começar, né? Como princípio, a gente vê ali na igreja de Atos que a igreja, quando ela foi crescendo, ela contava com a simpatia do povo, né? Então, como princípio, existe uma necessidade que as pessoas que se aproximam da igreja sejam simpáticas e se sintam acolhidas. Agora, a forma de fazer isso, ao longo do tempo, ela pode mudar. Então, assim, para mim, a própria expressão visitante, ela, de alguma forma, gera um certo distanciamento, né? É como se a pessoa ela não fizesse parte. Uma visita é alguém que sabe que tem a hora que ela vai embora e que ela não faz parte ali daquele povo. Vocês falavam do cantar a música, do seja bem-vindo, do ficar em pé. Talvez isso ainda faça muito sentido em cidades menores, onde as pessoas têm esse hábito de se conhecer na própria cidade, né?
mas em ambientes de grandes cidades, talvez isso seja importante repensar nas nossas recepções, né? Essa questão de que as pessoas preferem, nesse primeiro momento, um pouco mais de se sentir ali anônima, de se sentir respeitada na sua individualidade, até que ela se sinta à vontade para ser integrada. Então, a forma como a gente fala, os termos que a gente usa, essas alterações são importantes. Como tem sido isso na experiência local de vocês, de sair desse modelo talvez mais comum para darem passos para uma recepção mais intencional? Eu penso, Júnior, que vale a pena assim, a gente voltar a bater nessa tecla da importância da recepção. Você citou o texto de Atos, né? Essa ideia de que a igreja primitiva, ali, a igreja de Atos, o texto diz que ela caía na simpatia do povo, né? Essa não é uma expressão perdida no texto. O texto está querendo ensinar alguma coisa para a gente, mostrar que aquela comunidade ali era uma comunidade que, de alguma forma, demonstrava para aquele contexto que ela estava inserida que ela tinha uma vida empolgante, né? Uma experiência de fé, de espiritualidade empolgante. Eu sou prefiro também a ideia da palavra, né? Eu acho que além da simpatia que o texto diz lá em Atos, eu acho que aquela igreja de Atos, ela encantava as pessoas, né? Eu acho essa palavra bonita, né? Se a pessoa ficar encantada com a comunidade. Então, assim, do ponto de vista da importância, olhando para esse texto bíblico, eu consigo enxergar a necessidade da igreja encantar as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam olhar para a comunidade, como você deu o exemplo, né? E dizer assim, uau, eu quero ouvir essas pessoas, eu quero ser como elas são. E parte do pressuposto que isso tem a ver com a forma como a comunidade se relaciona com as pessoas. Então, pensar na importância da recepção, da integração, né? Que é o tema que a gente está desenvolvendo hoje, é fundamental para a gente começar a dar esses próximos passos, né? Essa ideia de olhar para a recepção como algo importante para o cumprimento da missão. Eu estava lendo uma matéria esses dias e na matéria dizia que 70% das pessoas que frequentavam uma igreja pela primeira vez, elas decidiam se iriam voltar naquela igreja ou não nos primeiros 8 minutos. Uau. Então, assim, a pesquisa foi feita numa igreja específica em São Paulo, uma igreja grande, né? E a pesquisa demonstrou isso. É interessante, né? Assim, a pessoa, ela tem um primeiro contato com a igreja, tem uma experiência com a igreja, e nos primeiros 8 minutos ela decide se de fato aquele pessoal vale a pena ser ouvido ou não. Daí a gente já vê a importância da recepção, desse acolhimento, né? Dessa integração. Julião, só me lembra aí a ideia que você falou para eu voltar aqui no raciocínio. Você tinha perguntado sobre? Não, exatamente sobre qual tem sido a sua experiência como pastor agora, Sim. Do ponto de vista de alterações, de ajustes intencionais que você acompanhou ali em Santana, no seu pastorado mesmo, para tornar essa recepção mais intencional do ponto de vista das pessoas que vão pela primeira vez, das pessoas que se aproximam da igreja para conhecer o evangelho. Sim, eu na verdade eu acho que eu ia convergir para isso mesmo, né? Eu pastorei a igreja de Santana por 5 anos. A igreja de Santana, por característica, ela já é uma igreja que é uma igreja acolhedora. Parece que é o DNA da igreja, né? A igreja tem esse aspecto de ser uma igreja acolhedora. Obviamente que ao longo ali do nosso processo, do momento que a gente pastoreou ali, uma ação ou outra foi importante para a igreja entender esse processo da importância de receber as pessoas bem, de integrar as pessoas bem. Vou tentar dar um exemplo prático que a gente fez na igreja, que ajudou a gente ir virando essa chave, né, entendendo melhor a importância desse primeiro momento com as pessoas. A gente fez um ajuste na nossa liturgia em que o primeiro momento da nossa liturgia era um momento de café, né? Então a gente recepcionava os irmãos com um café da manhã. Às vezes o membro levava um café, às vezes levava a visita e tal, mas a gente tinha um momento ali de integração onde as pessoas se conheciam, as pessoas tinham um ambiente ali mais informal, mas de forma intencional para que as pessoas que chegassem na comunidade, na igreja, se sentissem mais acolhidas. Eu penso assim que, do ponto de vista do que era para o que é hoje, lá na igreja de Santana, eu acho que esses movimentos intencionais fizeram a diferença para essa mudança de chave. Ainda que eu penso que pensar
integração, recepção na igreja seja algo contínuo, né? Porque a gente comentou aqui que as pessoas, elas mudam, né? A forma como as pessoas se relacionam. Então, assim, eu acho que existem algumas ações práticas, eu acho que existe um desenvolvimento natural que a igreja, quando começa a pensar sobre a importância disso, ela vai fazendo, e penso que o mais importante é que isso seja feito intencionalmente, né? Porque quando a gente faz com intenção, a gente consegue fazer os ajustes necessários para, de fato, cumprir a missão que Deus deu para a gente, que é alcançar pessoas, né? Eu somo ao que o Felipe está dizendo, com a palavra intencionalidade ele está usando, e fazer isso com naturalidade. Joia. Talvez, às vezes, a gente transforma o acolhimento num rito. E a gente pode fazer isso de modo muito natural, né? Então, hoje eu entendo que não é interessante fazer os convidados ficarem em pé, né, diante da comunidade, porque talvez... Vocês já adotam esse princípio em Londrina? Sim. Tá. Talvez porque... E citar o nome também, né? Eventualmente, às vezes eu faço uma abordagem às pessoas, mas normalmente a gente não cita o nome. Porque eu tenho a impressão que os promessistas que vêm de outra comunidade e tal, eles até de repente gostam. Tem essa expectativa. Citou os irmãos que estão lá de outra cidade e tal. Mas, no caso, as pessoas secularizadas, as pessoas que não fazem parte da comunidade, ele não quer esse tipo de exposição, mas ele precisa ser percebido. E isso eu sempre tento trabalhar no coração dos crentes, da comunidade, para a pessoa precisa entender que ela foi enxergada, que ela foi vista, né? Então, eu não preciso chegar lá e dar uma aula de teologia para ela e ter uma conversa muito profunda. Mas, olá, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Mora aqui por perto? Né? Você é convidado de alguém? Coisa e tal, né? Acho que são coisas simples que, de repente, a conversa flui naturalmente. Conecta a pessoa, né? Exato, né? Eu moro aqui e tal. Puxa, minha tia mora ali, e assim vai com naturalidade. Então, eu acho que é um meio importante de você permitir que as pessoas sintam a graça de Deus, né, de modo muito natural. E você falou do café antes, né? Aos domingos a gente faz... Já tem uma prática já há algum tempo a igreja, antes mesmo de eu chegar lá em Londrina. Mas depois do culto aos domingos, né? Legal. Então, um cafezinho ali, uma pipoca. Então, a gente sempre convida as pessoas para ficarem. Isso, para ficarem. Fica um tempinho mais com a gente, vamos conversar. Então, e é um momento muito legal, né? Essa sua fala me faz dizer aqui para o pessoal que tá assistindo a gente, que eu acho que traz uma leitura interessante. A recepção, ela não termina na hora que começa o culto. Uhum. Ela termina na hora que as pessoas vão embora, que as portas se fecham, né? Uhum. Isto a gente entende recepção só de um ponto de vista quase que geográfico, né? Que é aquele átrio, ou o pátio, ou o café, ou a entrada da igreja. Mas a recepção, nesse contexto de um olhar atento, de uma igreja que tem a preocupação com o todo, ela é uma experiência mais ampla, que acontece do início ao fim. E aí eu queria trazer o paradoxo aqui dessa experiência que você levantou, queria ouvir um pouco vocês. Ao mesmo tempo em que aquela pessoa está sendo recebida e não quer ser vista, do ponto de vista, fulano está aqui, por favor, levanta. Aí a pessoa lá, envergonhada, né? Não, levanta para todo mundo te ver, né? Muitas vezes eu já fui diretor de igreja, já fiz isso algumas, fica em pé, por favor, e a gente constrange. Aí que quer te conhecer. Todo mundo quer te ver, e a pessoa toda constrangida levanta. Se está dentro dos 8 minutos, ela está pensando assim, não volto mais. Só que, olha o paradoxo, ela não quer ser vista. E eu acho que quanto mais urbana e secularizada a cidade, mais essa é a realidade, né? Sim. As pessoas gostam de entrar nas lojas, nos locais, e elas não querem ser incomodadas, né? Uhum. Por outro lado, numa comunidade como a igreja, elas esperam ser notadas do ponto de vista do acolhimento. Então, assim, é preciso, talvez o acolhimento já não aconteça mais pelo fato de eu dizer o nome, de eu constranger a pessoa, hoje, do nosso ponto de vista, né? Mas é necessário, ela não quer não ser notada, entrar e sair, como, não sei se vocês têm essa experiência, eu já ouvi anônimo, né? Isso, eu já ouvi história de pessoas assim que já me procuraram para dizer, olha, eu entrei em tal igreja e eu entrei e saí, ninguém falou comigo, ninguém me notou, é como se eu não tivesse ido lá. Isso é uma igreja tão em si mesmada,
ou às vezes aquele dia aconteceu algum erro ali que ninguém percebeu, mas enfim, por algum motivo a pessoa entrou e saiu e ela não se sentiu acolhida. É um baita paradoxo, né? Entre respeitar essa intimidade, privacidade da pessoa, mas ao mesmo tempo ser contracultural, mostrar para ela, a gente está aqui e você pode fazer parte disso aqui junto com a gente. É uma tarefa que não é só do pastor ou da pessoa que trouxe, né? É uma tarefa para toda a igreja, né? Essa percepção do outro. Nós fizemos uma série de mensagens há pouco tempo sobre os dons, os mandamentos da mutualidade, né? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e trabalhamos o acolhei-vos uns aos outros, acolham uns aos outros. Está lá em Romanos 15, 7, né? Paulo diz, acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então, o mandamento é para o acolhimento e tem a referência do jeito que Cristo fez, né? E aí eu pesquisei essa palavra acolham, ela tem o sentido de dar acesso ao coração, tornar como companheiro. Eu acho que esse é um alvo da experiência do acolhimento, de receber pessoas. Ou seja, não é só ser educado com ela, né? Não é só ser legal, mas é abrir o coração para receber essas pessoas, né? É fazê-las enxergar ali o ambiente como um familiar, né? Um ambiente em que não são ali pessoas que sofrem da tal da santinite, né? Que são todas certinhas, todas perfeitas, mas pessoas que amam a Cristo, estão tentando iniciar uma caminhada para se aproximar do Senhor, e ela vai ser bem-vinda nessa caminhada, né? Então, esse sentido da palavra, né, acolher, dá acesso ao coração, né? Acolher, trazer ela para a sua vida, não só para o culto, mas para a sua vida, né? Eu acho que é uma coisa muito profunda. A gente pode pensar bastante nisso aí. E o lance da referência também é pesado, né? Como Cristo, como né? Cristo nos acolher. Cara, assim, você falando, Julião, sobre o processo de recepção, né? Eu fiquei pensando, assim, para acrescentar no que você disse, para a gente conseguir ampliar, né, essa nossa visão, você falou que o processo de recepção, ele vai até o final do culto ali, né, o pós-culto e tal. Eu diria que vai até um pouquinho mais, talvez, né, cara? Assim, a pessoa veio à igreja, você tem um processo de acolher ela, de receber ela, e numa igreja que tem essa intencionalidade, que tem esse desejo de alcançar as pessoas com o amor de Jesus, com a graça de Jesus, de fazê-las, né, acolher, colocá-las no nosso coração, né? Eu acho que esse movimento, ele vai até o final do culto, mas em alguns momentos, dada a liberdade, né, pode ir até um pouquinho mais, mandar uma mensagem pós-culto, né, durante a semana e tal, para que a pessoa possa ter essa conexão, né, possa ter esse acolhimento, porque é fundamental, assim, é fundamental. Agora, do ponto de vista prático, lá em Santana a gente teve uma experiência bem legal, porque de fato, como você falou, é um grande desafio, porque assim, não existe uma receita de bolo. O Júnior comentou aqui no começo do nosso papo que cada contexto é um contexto. Sim. Às vezes, exista hoje, né, igrejas em que as pessoas se sintam bem cantando a música, reconhecendo lá durante o culto. Pode ser que exista contexto. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema. O grande desafio é tentar ler se o contexto em que você está inserido, essa prática é uma prática comum, é uma prática tranquila, né? Mas existe um grande desafio. Por exemplo, num contexto mais urbanizado, como você falou, às vezes a gente tem gente de tudo quanto é jeito, né? E aí, assim, você fica ali nesse desafio. Lá em Santana a gente teve uma experiência muito interessante uma vez. Eu me lembro que o pastor Gilberto Fernandes Coelho, né? Ele lançou um livro, ele trabalha muito essas questões, né, relacionais da alma. Um livro bem interessante, um livro bem curtinho, assim, bem fininho, né? É bem devocional. Eu me lembro que na ocasião a gente comprou pelo menos uns 40 livrinhos desse, né? E como era a nossa forma de abordar, por exemplo, um visitante? A pessoa, obviamente, era trazida por alguém, ou vinha visitar, tinha experiência ali no nosso café e tal, de uma maneira informal. E quando ela entrava na igreja, no começo ou no final do culto, a gente oferecia para ela um presente, né? O presente era esse livro. Então eu dizia na época, né? Você que está visitando a gente pela primeira vez, é um prazer ter você aqui, a gente tem um presente para você. Aí no bolsão do banco tem um cartão conexão, que você pode preencher esse cartão e deixar o destaque lá na secretaria e eles vão entregar para você um presente.
é assim, a gente não, pelo menos do nosso ponto de vista lá, a gente não expunha a pessoa, mas de alguma forma ela percebia que ela era notada. Pô, se eu estou visitando aqui pela primeira vez, eles separaram, pensaram, né, num item, num presente, num livro, seja o que for, para dar para mim, eu acho que isso é uma forma de me perceber, né? Então, assim, eu penso que existem inúmeras estratégias. Uma das características do povo de Deus, assim como Deus o é ser criativo, né? Talvez a gente explore pouco esse atributo de Deus, né? Mas o atributo de Deus, de ser um Deus criativo, é um atributo comunicável de Deus, né? Deus permite que a gente participe da criação dele, co-criando coisas. Então eu acho que a igreja precisa exercitar essa capacidade de ser criativa, de pensar em alternativas para esse tema, para esse ambiente, para cumprir a missão. A pergunta que eu acho que talvez os nossos irmãos precisariam responder, diante do que a gente está falando, e lá na sua igreja local, né? É como você vê isso? Você tem percebido o visitante ou ele tem passado em branco? Se você tem percebido, o que você tem feito para que esse visitante se sinta percebido, né? Não se sinta constrangido, mas que ele se sinta bem, que ele se encante pela sua comunidade. Então eu acho que esse processo de começar, Julião e Silvio, pensar nesse tema na igreja de forma sistemática vai gerar muitos frutos, né? Eu acho que a igreja que encara isso não só como um programa, a gente tem que ter aqui um ministério de recepção, mas encara como uma ferramenta da missão, eu acho que ela tem a capacidade de produzir coisas nesse ambiente que talvez a gente nunca tenha visto, né? A gente fala de algumas coisas comuns, faça isso, faça aquilo, mas eu acho que dependendo desse envolvimento, vai gerar na comunidade, na igreja, nas pessoas, essa visão mais ampla. E aí eu penso que esses paradoxos, né, Julião, que você colocou, eles vão ser superados porque a igreja está viva. Sim. A igreja está pensando, a igreja está refletindo, né? Então eu acho que isso tem a ver com que essa é a igreja, né? Ser um corpo vivo e que faz a missão acontecer. Eu achei legal isso que você falou, dessa sensibilidade para perceber o ambiente que a gente está inserido e a melhor abordagem, né? Eu me recordo, eu vejo 3 abordagens de acolhimento na Escritura para situações diferentes. O acolhimento que Paulo recomenda que Filemon fizesse a Onésimo. Sim. O Onésimo ali, vamos considerar, ele tinha se convertido no ministério de Paulo, ele volta, vamos considerar que fosse tipo o cara desviado, né? Que se desviou. E às vezes eu ouço muito na igreja, no caso, por exemplo, a pessoa faz tempo que não aparece no culto, sabe? Não acontece, distanciou. Aí ele pensa até em voltar, mas ele fica constrangido. E sabe o que muitas vezes incomoda as pessoas? Quando ele aparece e alguém diz, paz o Senhor, visitante. A pessoa, quanto tempo, não sei o quê. Ele não quer isso, né? Então talvez você encontrou a pessoa, que bom te ver de novo, que bom que você está aqui. É isso. Pronto, cara. Seja sincero, mas ela foi acolhida sem ser assim, levemente cínico, alguma coisa assim, né? Provocativo. Tem o acolhimento do Apolo, que já é aquele cara que era instruído, falava bem nas escrituras. A Priscila e o Áquila traz ele para o canto, né? Para ajustar algumas coisas ali, para fazer um discipulado com ele, para inteirar ele melhor, né? Então, de repente, o acolhimento de alguém que precisa ser melhor discipulado, que você faz talvez de um modo um pouco mais particular. O do apóstolo Paulo, que se converteu, era um cara perigosíssimo antes, e depois o Ananias. Perigosíssimo. Né? Barra pesada. Barra pesada, o Ananias e Safira agora tem o desafio de integrar ele à comunidade, apresentar para os apóstolos, gente. Ele é irmão, é confiável, vamos envolver ele na comunidade, né? Legal. Acho que essa sensibilidade, a gente fazer essa leitura também, as diferentes pessoas, situações que as pessoas vivem, é um desafio também. A gente só precisa pensar nisso. Se a gente tentar formatar tudo de um jeito só, talvez a gente pode falhar em algum momento. Só um acréscimo, daí você me faz pensar numa coisa, né, Silvio? Talvez a melhor recepção comece na recepção da igreja local, né? Porque antes da igreja receber o de fora, ela precisa aprender a receber os de dentro, né? Talvez essa comunidade que consiga encontrar em si mesmo, né? Essas características de acolhimento, né? Esses cuidados que você tem, esse olhar, né?
ela consiga desenvolver com mais facilidade esse acolhimento para os de fora, né, Júnior? Sim. Porque ela é mais misericordiosa, né, Silvio? Ela é mais graciosa, né? Ela trata o outro com um pouco mais de misericórdia, de ternura. Então, eu acho que, talvez, baseado no que você falou, né, o acolhimento, a recepção, ela comece, né, Júnior? Comece na comunidade, né? A comunidade precisa ter em si essa comunhão, esse olhar de um para com o outro, né, para que isso reverbere na sua prática missionária. E isso aí não é também tornar o evangelho flácido, apequenar o evangelho, né? Talvez alguém pode pensar, você cuida lá, bota um fio dental no... você está querendo... parece que você está minimizando o aspecto do evangelho que confronta o pecador. Não é isso, né? Não é isso. A mensagem de confronto, de denúncia do pecado, de chamada para a nova vida existe e ela não vai ser abandonada. Lógico. Agora, é claro, você não precisa tratar as pessoas com truculência em situação nenhuma, né? Exatamente. Então, acho que é bem significativo isso, as pessoas entenderem que naquela comunidade onde que a palavra vai ser pregada com verdade, a palavra vai confrontar o pecado dela, é um ambiente que ela vai ser acolhida com amor, né? Então, dá pra gente distinguir as coisas, né? Mas o próprio, você falou aí, né? Jesus, acho que se tem um exemplo máximo de confrontar as pessoas, é o próprio ministério de Jesus. Aliás, a base do ministério de Jesus é o foco no arrependimento e a chegada do reino, né? Ele começa dizendo, na esteira de João Batista, né? João Batista prepara o caminho, nem é um programa teológico esse aqui, mas a gente vai falando desses assuntos. E Jesus, ele começa a sua pregação, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, né? O reino de Deus chegou até vocês e tudo mais. Mas essa semana eu estava pregando sobre quando ele chama os primeiros discípulos, e ali em Lucas 5 ele chamou Mateus da coletoria, e eles estão reunidos numa festa que Mateus convidou pessoas para sua casa. E pessoas chegam para Jesus e dizem assim: por que os seus discípulos comem e bebem, se os discípulos de João e os dos fariseus oram e jejuam? É óbvio que os discípulos de Jesus oram e jejuam. Faz parte do processo do discipulado, faz parte do processo de andar e viver com Jesus. Mas esses discípulos também têm preocupações em receber bem, conviver bem com as pessoas. E nesse momento Jesus até diz assim, não é possível jejuar na festa de casamento, se o noivo está presente. Então, assim, Jesus apresenta ali uma comunidade que é contagiante, né? Ele está dizendo assim, a comunidade dos discípulos é uma comunidade contagiante, em que as pessoas se sentem acolhidas, o coração está aberto para elas. E isso em nenhum momento significa que não chegará o momento e as situações em que elas serão confrontadas no seu estilo de vida, nos seus padrões, nos seus valores, para serem alteradas por Cristo Jesus, para serem transformadas por Cristo Jesus. Mas para não continuar teologando muito aqui, voltando aqui para a nossa realidade do Reviva, queria tentar trazer para o pessoal, assim, quando pensar na sua recepção, alguns aspectos para a gente falar um pouquinho aqui no final de integração. Eu acho assim, a gente está falando de uma recepção que seja acolhedora, seja num padrão que apresente o visitante do ponto de vista de dizer o seu nome ou não. Acho que a gente não está falando que não deve ser feito isso, né? Exato. A gente está falando que cada contexto precisa pensar a melhor maneira de ser acolhedor. Refletir que em alguns contextos não vai ser a melhor abordagem. Exatamente. O outro aspecto talvez é que seja uma recepção que também não gere o constrangimento para que a pessoa fale assim, aqui eu não volto, né? Os 8 minutos. Eu fiquei preocupado com os 8 minutos, viu, Filipão? Eu vou ficar mais atento lá. Cronometrar. Ficar mais atento lá no radiação, nos meus 8 primeiros minutos, como é que tá. Faz sentido. Então ela tem que ser acolhedora, mas ela não pode ser constrangedora. Sim. E ela, ao mesmo tempo que ela é intencional do ponto de vista da estratégia da recepção, enquanto pastor e as pessoas que participam da recepção, né? Eu sei que você tem trabalhado muito do ponto de vista da comunicação, né? Para que a comunicação, você pode até falar um pouco disso para a gente, participe mais desse processo, mas ao mesmo tempo que ela tem uma intencionalidade estratégica do ponto de vista do pastor, sentar com o pessoal que faz isso para a gente pensar o assunto, ela também precisa ter um aspecto orgânico da vida da igreja, né? Não é só o secretário, a secretária ou a comunicação que recebe. Todo membro
ele participa do processo de recepção, da maneira como cumprimenta, do espaço que ela dá para a pessoa se assentar num banco, facilitar a vida do visitante a ponto dela se sentir acolhida. Então, ela é estratégica, mas ela também é orgânica, faz parte da vida da igreja. Para a gente fechar esse assunto aqui, se tiver mais algum princípio acrescentado nessa conversa, queria ouvir vocês, para a gente entrar só um pouquinho na integração antes de finalizar esse programa. Eu acho que tá okay. Vou fazer um comentário, que eu acho que na sua fala você falou que não é um programa de teologia, né? Mas, cara, é impossível a gente não conectar alguns textos bíblicos. O Silvio deu alguns exemplos muito legais aí de acolhimento, né? Essa fala sua também é uma fala que faz muito sentido ali de Jesus chamando os seus discípulos para seguirem ele. E aí me lembrei de um texto, cara, de Mateus 19, né? Tava também pregando esses dias nesse texto, que é a experiência do jovem rico, né? E aí me veio, enquanto você falava, a expressão do texto, né? Porque o texto diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Cara, aleluia, que negócio interessante, aleluia, né, cara? Assim, o olhar ama, né? Assim, como é que o autor do texto bíblico, ele consegue perceber isso, né? Então, assim, eu penso que essa experiência, olha só, num olhar a gente ama. Então, esse negócio de você fazer com que essa recepção seja uma recepção em que as pessoas percebam Deus, tem a ver com o evangelho, tem a ver. E ali é interessante que Jesus não se impressiona com o cara, né? Não. Ele é um cara rico, ele tem dinheiro, ele é importante, ele tem todos os predicados possíveis, né? Uhum. Então, assim, ele não faz acepção, ele não recebe melhor o ricão que tem um carro do ano em detrimento de uma pessoa simples, né? De uma prostituta. Uhum. Ele tem a mesma postura. A gente vê lá em João capítulo 8, né? Quando levam para ele aquela mulher pega em flagrante ato de adultério, Jesus tem uma compaixão por aquela mulher, né? Ela sai dali profundamente acolhida, né? Então, assim, eu acho que esses aspectos, né, Junão, de uma recepção que a gente aprende com Cristo, como acolher, como abraçar, como olhar para as pessoas, tem a ver com o evangelho. E foi muito importante a fala do Silvio, porque às vezes, quando a gente fala desse assunto, sobre revitalização, sobre, por exemplo, recepção, algumas pessoas vão querer criticar, né? A gente, esses pastores moderninhos, esses pastores ficam falando de coisas que não são coisas do evangelho. Mas muito pelo contrário, né? A gente fala disso sem abrir mão da contundência da pregação do evangelho. A gente faz isso sem deixar de denunciar o erro, o pecado. Mas a gente aprende com Jesus a ser assim. Uhum. A gente não consegue olhar um Jesus diferente na Bíblia. Isso. Então eu penso que quanto mais a comunidade abrir o olho para esse aspecto, mais a vontade de Deus a gente vai fazer, mais a gente vai cumprir a missão que Deus deu pra gente. Então eu penso que é isso, acho que tem a ver com isso, João. Uhum. Um detalhezinho dentro do que você está falando, quando Paulo diz lá acolher como Cristo acolheu, Jesus acolhe sem distinção de se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é jovem, se é criança, né? Os discípulos até tem um momento, as crianças estão atrapalhando aqui o culto, verdade, né? Verdade. E Jesus falou assim, não impeça as crianças de vir a mim. Parece que na fala de Jesus é os adultos que estavam atrapalhando as crianças, não é as crianças que estão atrapalhando o culto. Aí, assim, às vezes a gente trata a recepção na igreja como uma coisa meio que de nicho, né? Jovem aborda o jovem, idoso aborda o idoso, o casal vai com o casal. Talvez a gente ensinar a comunidade que os jovens podem ir lá cumprimentar, receber, acolher pessoas idosas e assim por diante, né? A gente não precisa ficar separado em pequenos grupos nesse sentido, assim, de afinidade apenas, né? A gente tem que acolher, né? Acolher independente de quem seja, de onde vem. Uma experiência, Junão, rapidinho, né? Porque eu acho que as experiências, elas são significativas. Com certeza. Eu tive uma experiência muito interessante enquanto pastor na igreja de Santana, que a gente estava alcançando, né? Uma irmã da nossa igreja estava convidando uma amiga para vir à igreja, né? E essa amiga tinha um filho com síndrome de Down. E esse menino, assim, gostava de futebol e tudo mais, né? Eu me lembro de um dia no culto, eu estava ministrando no culto ali, não sei se era escola bíblica, ou no final do culto, eu acho que era final do culto, sabe aquele momento que você chama a igreja à oração e tal. E aí, por conta do futebol, nesse dia, essa convidada, ela chegou atrasada, a amiga convidou e tal, e ela foi. Ela já estava indo alguns dias na igreja, mas ela nunca tinha levado o filho. E aí, no dia que a gente estava lá, celebrando a Deus e tal, ela chegou um pouquinho atrasada e chegou com o filho com síndrome de Down. O menino entrou na igreja, gente, assim, ele foi direto em mim, mas ele falava alto, né? Pastor, que bom tal te conhecer, porque a mãe dele sempre falava a meu respeito. Ele, não, pastor lá da igreja é legal e tal.
cara, foi uma experiência muito diferente, porque assim, ele entrou na igreja num outro tom. E normalmente quando acontece isso, a igreja se sente, a igreja sente, né? Isso. Mas assim, a igreja de Santana, naquela oportunidade assim, ela foi tão... Reagiu bem. Cara, reagiu tão bem. Ela fez a leitura muito rápido. Sim, que bom. Na hora que ele entrou no corredor da igreja me chamando, eu chamei ele também, abracei ele. E aí continuei orando com ele. Falei, irmãos, aqui tá o meu amigo e tal. Primeira vez que eu tava vendo ele. Mas assim, o clima na igreja foi tão assim, automático. Parece que as pessoas entenderam, não, essa pessoa está visitando, é o filho dela que está vindo pela primeira vez, mas em questão de segundo, assim, primeira vez e tal, e o pastor está acolhendo ele, e aí o pessoal começou a sorrir e tal, e os irmãos entenderam aquele momento. Eu acho que são experiências assim, que fazem com que a gente entenda a importância de você falar sobre isso com a igreja, porque às vezes tem líder que está assistindo a gente, pastor, né, que nunca falou sobre isso com a igreja. É importante ensinar no grupo de liderança, mostrar sobre a importância disso, porque isso pode ser uma ferramenta poderosa para acolher gente, para alcançar gente e para gerar transformação na vida das pessoas. Cara, e essa provocação que você faz no aspecto da inclusão também, né? Então. Que não é só conceder uma acessibilidade ao espaço do prédio, mas ao coração. Ao coração. E essa experiência não dá tempo pra bastante, gente discutir tudo isso, mas é coisa pra gente pensar. Dava para ficar aqui. Tá vendo como o pessoal em casa aí dá para conversar muito sobre esse aspecto? São detalhes, são pontos de atenção que tem tudo a ver com o evangelho de Jesus, preparar o coração, preparar o solo para receber a mensagem. Mas eu queria aqui nesse finalzinho rapidinho, uma provocação que a gente vai conversar disso nos próximos programas, quando a gente falar de missão e discipulado, mas a gente chamou esse episódio aqui de recepção, olhar atento à recepção e à integração. Poxa, mas falaram um pouco de integração. Na verdade, a própria recepção é o primeiro passo, um dos passos mais importantes para a integração. Aprendemos hoje que a gente tem 8 minutos para fazer isso. 8 minutos para criar essa relação. Mas eu acho que uma reflexão importante. Qual é o próximo passo? Eu acho que a igreja local precisa pensar, a pessoa chegou, nós temos clareza dessa integração, seja do ponto de vista estratégico, intencional, seja do ponto de vista orgânico. Porque aí eu penso assim, minha opinião aqui para ouvir vocês e a gente encerrar. Do ponto de vista orgânico, eu achei brilhante essa fala dessa ideia dessa comunidade que é inclusiva e participativa, né? Jovens, crianças, pessoas que estão na faculdade ou estão estudando na escola ou talvez passaram por pouco tempo só na escola e que todo mundo ali na igreja tem deveria ser discipulado para que não houvesse essas barreiras de nicho, né? Por outro lado, no processo da integração, parece fazer mais sentido do ponto de vista orgânico, que um jovem tenha ali um jovem maduro da igreja que se aproxime para andar junto. Isso. Que um casal que vive realidades muito específicas da vida de casal, boleto para pagar, contas diversas, preocupações com casa própria, aluguel, chegada de filho e etc. Tenham um casal ou casais que se aproximem para integrá-lo à vida da igreja. E assim sucessivamente, a afinidade, né? E por outro lado também, se a igreja tem clareza, recebemos, veio a primeira vez, veio a segunda vez, veio a terceira vez, qual é o próximo passo? Para onde essa pessoa vai? Onde a gente vai conectar essa pessoa? É numa classe de ensino? É num pequeno grupo? Onde nós conectamos essa pessoa para cada vez mais ela não ser mais uma visitante, eu prefiro a palavra convidado, né? Para ela não ser somente uma convidada que se sente bem, mas começar a ser integrada ao corpo. Eu acho que talvez a gente não vai ampliar muito essa discussão, mas eu acho que é uma preocupação que as igrejas locais precisam ter, intencional e orgânico. Como eu faço para essas pessoas que se aproximaram, deem passos para se sentirem parte dessa comunidade? Na nossa experiência lá, é via pequeno grupo. Legal. A estrutura dos pequenos grupos não necessariamente, independe necessariamente da regionalidade, mora mais perto disso, mas tem um pouco a ver com esse feeling que você falou de o perfil da pessoa, o grupo que está lá, né, onde ela vai construir
de modo mais fácil, uma identificação, mas de modo mais claro para a gente ainda está nesse processo de construção de um processo, mas o pequeno grupo seria esse caminho, integrar ele a um pequeno grupo aí semanal. É onde ela é convidada para seguir o próximo passo dentro da igreja. Exato. Muito bom. Na minha experiência lá na Igreja de Santana, no tempo que a gente esteve lá, né, a gente fazia essa integração via classe de discipulado mesmo. Lá a gente, por conta do contexto, né, a igreja era uma igreja mais centralizada e as pessoas não moravam todas no mesmo bairro ali e tal. Então, os pequenos grupos, eles eram mais estratégicos, né, para gerar para aquela pessoa, aquele irmão que morava naquela região ali, um ponto de comunhão, de desenvolvimento espiritual junto. Né? Obviamente tinha acolhimento, tinha evangelização, mas mais focada naquele ambiente. Lá a gente fazia isso, a gente convidava a pessoa para a classe de discipulado. Talvez a gente fale disso em outros programas. Sim. Aí eu queria chamar aqui a atenção de você que é líder, né, que está acompanhando. Vale a pena acompanhar toda essa série, porque, segundo o cronograma aqui, a gente vai entrar num ponto muito interessante, que é esse movimento, né? Porque essa é uma dúvida. Eu sempre tive essa interrogação. Tá bom, mas como é que a gente conecta essa pessoa? Lá na Igreja de Santana, a gente, por exemplo... e aí é uma prática que algumas pessoas não entendem, né? Talvez elas vão criticar por isso e tal. Mas foi uma prática que nos ajudou muito a encontrar um caminho para alcançar as pessoas. Porque como é uma igreja urbana, quem conhece o bairro de Santana ali sabe, ficar próximo do centro e tal. Então todos esses aspectos de pessoas, né? Introspectivas, pessoas que não querem se expor, a gente convive com isso lá. Porque são pessoas feridas pela vida, enfim, tem uma série de coisas. Então, era muito raro, não que não acontecia, mas era difícil a gente, por exemplo, fazer o apelo para a pessoa se render a Jesus no culto. Isso a gente não fazia com muita frequência. O que a gente fazia com muita frequência? A gente convidava ela para participar da classe de discipulado. Certo. E na classe de discipulado ela tinha essa experiência de se render a Jesus e descer as águas batismais, né? Mas o nosso movimento lá em Santana era esse. A pessoa começou a vir à igreja uma vez, voltou, né? 8 minutos ali e tal. Ela voltou na segunda, voltou na terceira. O nosso incentivo, a gente vai começar a classe de discipulado tal dia. A gente queria que você viesse participar para conhecer mais a igreja. Aí, normalmente, quem ministrava essa primeira fase do discipulado era eu, né? Então, as pessoas vinham e a gente tinha condição, como pastor da igreja, de apresentar, ter o cuidado na recepção, ter cuidado ali na hora da ministração do conteúdo, né? Mas a ideia era essa. Esse movimento acontecia lá. Então, a partir daí, Júnior, ela se integrava ali na comunidade e aí ela vai seguindo, né? Essa ideia que a gente fala de um ciclo, né? De um processo de discipulado. Dali ela ia para fase 2, fase 3 e tal. E cada fase, a gente vai falar sobre isso, tem um desafio, né? Então, no nosso caso lá, na minha experiência, aconteceu muito assim. Mas eu penso que, como eu disse numa fala anterior, o povo de Deus é criativo, sabe? A Bíblia não é um manual de regras em que ela apresenta como você tem que fazer e se você não fizer desse jeito, não vai dar certo nunca, sabe? Lá em Santana, na minha experiência, foi o discipulado. No Silvio é o pequeno grupo. Mas na sua igreja local pode ser uma outra experiência. Eu conheço igrejas, por exemplo, Júnior, que as pessoas fazem um encontro de integração. Todas aquelas pessoas que decidiram participar da comunidade, eles levam para um sítio e passam ali um final de semana. É uma imersão mesmo, onde eles apresentam a comunidade, onde eles falam da missão da comunidade, onde ele apresenta as pessoas da comunidade, para que aquela pessoa se sinta integrada. Se isso fizer com que a missão seja cumprida, joia, tamo junto, glória a Deus. Uhum. Então eu penso assim que uma das características da igreja que pensa missionalmente, né? Eu acho que é essa criatividade. A gente não pode ficar presa aos estereotipos, conquanto exista, como a gente tem colocado aqui, uma linha, um caminho, né? Que é possível ver com mais facilidade como as coisas acontecem. Mas eu penso que existe uma necessidade desse uso da criatividade, de se colocar diante de Deus, né? Uma liderança que ora, irmãos, né? Uma liderança pastoral que ora, uma liderança de jovens que ora, se torna uma potência na mão de Jesus, sabe? Então, assim, a gente não pode, conquanto seja importante as experiências que a gente vê e aprende, né, nas palestras e tudo mais, ficar limitado a esse contexto. Eu acho que a igreja local precisa se movimentar, precisa se desenvolver. No nosso contexto foi assim,
Eu acho que do Silvio também deve ter sido muitas experiências interessantes, mas existem outras, né? Pode ser que no Radiação seja uma outra, e enfim, em outros lugares existam outras. O importante é que essa pessoa passe por isso, né? Que ela seja bem recebida e que ela se integre na comunidade para viver uma vida com Jesus. Né? Em resumo, independente das estratégias aqui, ó, só aqui 2 estratégias diferentes do ponto de vista de igrejas locais em contextos diferentes, mas que estão em busca do mesmo processo. E aí vale para a sua igreja também. Gente, está muito bom o papo. Eu quero agradecer vocês por esse primeiro programa que a gente faz junto aqui. O próximo, semana que vem, a gente vai falar um negócio que eu tenho certeza que é apaixonante para vocês dois, porque também é para mim, pregação. Legal. É mesmo. A gente vai um olhar atento para a pregação do ponto de vista desse olhar do todo, né? Tudo, a gente já começou a pregar na recepção da igreja, mas na semana que vem a gente vai falar exatamente desse período de entrega da palavra de Deus, da verdade das Escrituras, para alcançar o coração das pessoas. Gente, obrigado de você estar com a gente aqui até o final desse programa. Compartilhe esse link aí, compartilhe esse programa, converse na sua igreja local sobre aspectos da recepção. Às vezes é um pequeno ajuste que pode ser feito, que pode contribuir, potencializar ainda mais a pregação do Evangelho na sua igreja local. E lembrando sempre, senão o Filipão vai me chutar aqui embaixo, amigos da missão. Se você ainda não é um amigo da missão, né, Filipão? É isso aí. Com certeza está colocado aqui um link para que você acesse, conheça mais o projeto Amigos da Missão. E se você contribuir, se você continuar ajudando a gente, mais gente vai receber esse conteúdo, a gente vai poder se preparar mais e mais para poder oferecer como TV um conteúdo de qualidade que abençoe a vida tanto dos promessistas quanto dos nossos amigos que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então eu te convido a participar do projeto Amigos da Missão e contribuir para essa grande missão que a gente está tentando viver e participar aqui dos estúdios da TV Viva Promessa e tantos outros aspectos que o Amigos da Missão pode abençoar com a sua ajuda. Amém. Tá bonitinho, Filipão? Tá bonito, é isso. Podemos aí, continuar? Acessem aí, QR Code aqui, façam parte desse projeto. É isso aí. Deus abençoe a todos. Até semana que vem no programa Reviva a gente vai falar sobre pregação. Tchau, pessoal. Paz. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.